Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TVI News, aqui na telinha da TVI, canal 24.2, pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Você que nos assiste aqui através do YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, partilhamos muitas informações e temos quadros diários muito, mas muito especial. Falamos sobre saúde, qualidade de vida, bem viver, ela por elas, dicas para você, mulher, saber os seus direitos e, claro, muita coisa boa. Temos também Conexão Pop, tem também café, poesia, cinema, arte e cultura entrelaçado. Ela por elas, que é política, economia, e isso você encontra aqui na telinha da TVI. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você se conecta aqui junto a todos nós. Por isso, também dá para assistir através do nosso portal www.tviplay.com.br. Se a produção conseguir colocar para você de casa já ir se situando, coloca aí, produção, como é a tela inicial. Quando você digitar esse portal tviplay.com.br, você será direcionado, então, para uma aba com muitas informações sobre a TVI. Além das nossas informações, olha, tem essa foto especial aí com todos nós, os apresentadores aqui, então, da TVI. E além de ter toda a equipe TVI News, a gente sabe também, olha, cada programa tem a sua coletânea, ou seja, dá para assistir, por exemplo, Politiza Elas, Naquela Mesa, Raquel Rocha Entrevista, Entenda Direito, Tudo a Ver, Olho no Olho com Val Cabral, Alerta Cidade, O Assunto é com Kleber Torres, De Olho no Som, com Charles William, para você aí que é produtor, para você que gosta, ou para você também que quer aprender a cantar, tocar instrumentos. Essa daí é mais uma informação para você de casa ir acompanhar. Pode ir descendo um pouquinho, olha só, assista de onde estiver. Olhem um pouquinho do que acontece aqui na TVI e chega até a sua casa. Esse programa aí que aparece para vocês com essa loira, essa loirona, é a Úrsula Matos, do Ela por Elas, que traz aqui assuntos relevantes sobre direito, sobre causas sociais. E além de tudo isso, o que a gente também sabe, olha, é que dá para você acompanhar tanto pelo ao vivo aqui no nosso canal, quanto pela coletânea através do nosso portal. Pérola, como eu consigo acessar? Olha só, apontando a câmera também do seu QR Code, você consegue ser direcionado a esse portal. Abre a câmera do seu celular e pode, olha, apontar para o QR Code aqui do tviplay.com.br. Olha só, ali nessa aba principal tem o início sobre notícias, programas, streaming. Nós temos um streaming também, tá? Novinho. Tem o Anuncie, a aba aí para você anunciar publicidade, sua empresa, sua marca, seus serviços e produtos. E também tem os nossos contatos. Olha aí. TVI ADS, seu negócio na TVI. Cadastre-se no TVI ADS e crie o seu anúncio, ou seja, você que quer colocar sua propaganda aqui na telinha da TVI, esse é o momento então de você, olha, se cadastrar na TVI ADS para você ter a sua publicidade exibida aqui no nosso programa, tá? Então, se você tem interesse, é importante que você também consiga, olha, fazer o seu cadastro através do ADS. Olha só, ali mostra um pouquinho, pode descer, produção, ali mostra então onde ficamos localizados. Olha aí, tem o nosso endereço, onde há a nossa sede, um pouco das informações aqui da TV, como o endereço, número, tá? O telefone para você ligar, tirar suas dúvidas, falar com o nosso financeiro, com a parte administrativa. Então, aqui na telinha da TVI, olha, tem o seu negócio estampado a todo momento, com as propagandas. E além das propagandas, a gente tem aqui, olha, nossos apresentadores, nosso time
que fala, mostra e vende a sua empresa, tá? Então, se você tiver interesse também, pode então mandar sua mensagem, ligar, se conectar com a TVI. Então, por isso, se você é de casa, tem interesse, manda aqui sua mensagem pra gente. Além de tudo, ó, segue a gente lá através do nosso Instagram, TVI Play Oficial. Por lá você confere um pouquinho de tudo isso, tá? Agora, iniciando aqui o nosso hall de notícias, o que a gente tem para falar? Uma dessas notícias é sobre um caso que gerou repercussão. Um caso de um influenciador, o Ítalo Santos, que acabou de ser preso na manhã desta sexta-feira. A gente sabe que, nos últimos dias, o assunto nas redes sociais era sobre a adultização que o Ítalo Santos fazia com essas crianças. As formas em que as fotos eram postadas, vídeos eram postados, a forma que essas crianças eram expostas ali nas redes sociais dele, quanto na delas mesmas. Então, o que aconteceu? Além de muitas pessoas terem notado já que esse não era um comportamento adequado para criança, ele tinha meninos de 10, 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17. E todos esses meninos, ele pegava a guarda, pagava um salário para os pais e essas crianças moravam com ele. Todas elas chamavam ele de mãe. E além de falar que eram filhos de Ítalo Santos, eles também tinham muito respeito e muita admiração pelo mesmo, que fazia com que essas crianças se distanciassem cada vez mais das famílias. De que forma, Pérola? Ou seja, essas crianças, elas passavam a viver tudo o que elas podiam viver e, além do que elas podiam viver, tudo que elas tinham vontade de viver e fazer. Ou seja, muitas dessas crianças nunca teriam namorado, talvez em suas casas, ou até teriam, mas com uma supervisão maior, mais inspecionada dentro de casa, com algo mais rígido. Lá, na residência do Ítalo, elas não tinham esses limites, essas regras. Então, o menino de 15, 14, 16 anos já namorava, tinha relação sexual e acabou que até mesmo uma dessas participantes engravidou e perdeu o bebê logo em seguida, que foi a Camilinha. Uma das que ganhou mais notoriedade pelo jeito, a forma dela. Ela era uma menina muito novinha, mas que tem realmente um jeito à frente, adultizado. Então, acabou que essa exploração da imagem e do trabalho também dessas crianças fazia com que muitas pessoas se assustassem. E foi assim que aconteceu. E além de ter quem se assustasse, tinha quem consumisse esse conteúdo para cunho sexual, com conotação sexual. Ou seja, as meninas expostas, fazendo danças realmente que vulgarizavam o corpo. A menina falando sobre virgindade e que ela tinha perdido a virgindade numa viagem com ele lá para não sei aonde, com um menino de 13 anos. Pérola, mas hoje a gente vê crianças namorando também, vivendo com os pais dentro de casa. Sim, correto, vemos. No entanto, é com o pai, é com a mãe, é com o consentimento, ou se não for com o consentimento, mas é com o pai e com a mãe. A partir do momento em que essa criança é tirada de casa, expostas nas redes para todo tipo de pessoa ver, gente do bem, gente do mal, pedófilos que utilizam desse conteúdo, como eu falei, para conotação sexual, a história ganha um novo enredo, a história ganha um novo olhar. E além de tudo isso que a gente vê, a gente via o quanto essas crianças estavam adoecidas, madrugavam em festas, meninos de 13, 14 anos madrugando em festa, com bebida, com álcool, droga, tudo de ruim tinha. Álcool, droga, tudo que pudesse imaginar rolava nessas festas. Inclusive as relações sexuais aí, que resultou até mesmo em uma gravidez. Agora, é normal, Pérola, tudo isso acontecer e as pessoas só acordarem agora? Não. O mundo que a gente vive hoje, os valores estão invertidos. Quando a gente vê alguém falando sobre a erotização das crianças, a adultização, a exposição, algumas pessoas se beneficiam com isso. Por quê? Porque existe sempre quem passe o pano, quem esconda o que está acontecendo e coloque tudo quietinho ali, ó. Olha, não,
isso aqui não vai realmente ter um resultado. Ou seja, há quem ajude. O Ítalo Santos, ele tinha sim um escritório de advocacia que cuidava de tudo, que ampliava realmente os horizontes para ele. Inclusive, cada pessoa que fazia esses comentários ou mandava mensagem para ele falando sobre essa adultização das crianças, que era contra, eles conseguiam banir o perfil dessa pessoa, para essa pessoa nunca mais ter acesso à rede social com aquele perfil. Então a pessoa tinha que criar outro. E aí eles iam banindo. E existe um tempo para a pessoa criar um novo perfil. Então, existia ali um tempo para ele continuar com as postagens dele e tudo mais. E o que mais assusta nisso tudo, eu acredito que quando a gente vê realmente essas crianças, elas tendo a vida que elas tinham. Uma delas já tinha colocado silicone, passaria agora nessa semana, nesse mês, por uma lipoaspiração e tiraria também uma costela. Uma menina de 17 anos, que foi trazida para a mansão do Ítalo, em São Paulo, nos seus 13 anos, quase 14, que já engravidou, acabou perdendo o bebê e, pasmem, o pai do bebê era o irmão de Ítalo Santos, também um adolescente de 17 anos. Na época tinha 16 também, como a Camilinha. A gente vê o quanto a sociedade está adoecida, quando as pessoas ficam estarrecidas e não fazem nada. Acham feio e não agem. Quantas pessoas fazem isso todos os dias com as crianças, com os nossos adolescentes? Quantas? Adolescente não sabe hoje o que é a vida. Acha que sabe, acha que tá bom, acha que tá bonito, acha que tá legal, mas não tá bonito, não tá legal. Amanhã ele vai saber o que aconteceu. Um dia vai entender o que aconteceu. Então hoje essas crianças, elas acham que o Ítalo é o máximo, porque elas vão pra festa, fazem cirurgias, namoram, fazem o que elas querem, bem entendem. E amanhã? Hoje elas ficam contra os pais, ficam contra a justiça e até mesmo as pessoas que pensam no bem delas. Mas amanhã a conta chega. Então, o empresário foi preso nessa manhã de sexta-feira na sua mansão em São Paulo. No entanto, já havia acontecido uma busca e apreensão na residência do Ítalo Santos, o empresário influenciador digital. Porém, a casa estava esvaziada. Não tinha nada. Nada. A casa estava limpa. A casa não tinha nada, nenhuma roupa de ninguém, tá? Não tinha carro, que ele ostentava muitos carros nas redes sociais nessa mansão. Moto, não tinha absolutamente nada. Computadores, nada que pudesse realmente incriminá-lo. Ou que passasse por uma perícia e trouxesse algo à tona. Então, o Ítalo Santos, ele esvaziou essa residência. A polícia, o Ministério Público já tinha feito esse pedido para que as crianças voltassem para casa, para as suas residências e para os seus pais. Então, eles já tinham voltado nesta semana para a casa dos pais e agora a gente passa por esse novo processo de tentar entender até onde iriam esses vídeos de conotação sexual. Então, a gente agora espera que a investigação seja feita e que as autoridades elas estejam aí nas redes sociais em alerta, porque não é só o Ítalo Santos. O Ítalo Santos era uma pessoa que fazia, acontecia e nunca dava em nada. Agora deu. Ou talvez dará. Mas existem outros perfis aí, olha, que é assim, nojento de assistir. Nojento. E o pior é pensar que são pais e mães que postam. Que deixa ainda mais doloroso. A gente tem um vídeo, inclusive, aí da residência do Ítalo Santos, ela sendo investigada pela polícia e passando, então, pelo mandato de busca e apreensão. Aqui à frente da casa, a porta aqui a fechadura eletrônica totalmente lacrada, fechada, com senha. E aqui, pega na outra lateral da casa. Também tá tudo fechado, tudo organizado como quem já saiu da casa.
E ó. E quais as crianças que tinha aqui? Olha a bicicleta. Olha, olha a criança que também é um desenho. Olha a bicicleta. Olha que tá ali, ó. Bolsa, olha a bolsa. Se não for filho de alguém, ó. Pertence a Marcelo aqui, ó. Pertence a negócio de criança. Brinquedo. Ou negativo. A máquina de lavar Aqui, tá doutor funcionando. Adailton, a máquina, saíram às pressas, deixaram a máquina de lavar aqui funcionando ainda. Você pode olhar que ela está funcionando, a máquina de lavar. Aí a porta que dá acesso à A cozinha. porta que dá acesso à cozinha, Tá fechada. totalmente fechada. Aqui dá acesso, Também fechado a também. parte de dentro está fechado. Os pratos lavados. Os pratos lavados. Aqui é a parte de trás da casa. A porta que dá acesso à piscina está fechada. Vamos para o outro lado. E aqui é a outra saída da casa. Olha, além do vídeo mostrar que realmente a pessoa foi avisada e saiu da residência ali correndo para evitar realmente que fosse pego em flagrante, a gente viu ali preservativos usados, 2, não foi um, foram 2. Pérola, e estava onde esses 2 preservativos usados? Próximo a brinquedos de criança, próximo a roupas de criança, ou seja, um local onde ficavam essas crianças. É normal algo desse tipo? Até onde as pessoas vão entender? Até quando elas vão fingir que não estão vendo? Porque assim, hoje finge que, não, verdade, aconteceu. Mas amanhã cai no esquecimento. E além do Ítalo Santos, eu repito, não só tem ele. Tem muitos outros influenciadores, muitas outras pessoas que fazem, sim, o uso da imagem dessas crianças com conotação sexual para venda e exposição nas redes sociais. Ridículo o que acontecia nessa mansão. Muito feio o que acontecia com essas crianças. Então, o Ítalo, ele esvaziou... Olha lá. A gente ainda vê um dos policiais pegando ali, né, os preservativos utilizados. É uma tristeza. Olha o tanto de roupa de criança. Ou seja, ele esvaziou a mansão ali, olha, o mais rápido que ele conseguiu. Inclusive os pratos estavam lavados, a pia estava toda limpinha. Tinha roupa na máquina de lavar ainda funcionando. Olha lá, a máquina ligada. O que só demonstra que tinha sim gente na casa. Ou seja, que foram avisados e saíram ali às pressas. E outras partes da residência eles conseguiram deixar fechado. Eu acredito que o que está aberto aí, olha, é o que realmente eles não conseguiram ou não se atentaram. Mas é isso aí o que a gente consegue ver. É triste tudo isso, né? Eu acredito que essas crianças, não hoje, não amanhã, não por agora, não tão cedo vão entender a gravidade disso tudo. Mas um dia, quando elas forem maduras e estiverem com a consciência, e claro, prontas para entender o que é a vida, elas vão entender tudo que elas passaram e o quanto foi importante que elas fossem retiradas desse local. E até mesmo o Ítalo, que hoje sirva de lição, de exemplo não só para ele, não só como aprendizado para ele, mas para muitos outros influenciadores, pais de criança, avós, tios, irmãos, seja quem for, que faz esse tipo de venda das crianças nas redes sociais, eles entendam que não vai passar impune. A justiça tem que cobrar. E as plataformas, as redes sociais precisam monitorar. Não é o algoritmo que tem que ficar entregando
para as pessoas ruins, as pessoas que curtem os vídeos, que passam longos tempos assistindo esses vídeos. É a justiça quem tem que determinar que essas plataformas façam um pente fino, passem um pente fino, identifique cada um desses abusadores, tá? É muito triste tudo isso. Olha lá as crianças, as fotos dessas crianças, é tenso. Não é uma brincadeirinha como muitos estão rindo. Ah, a casa do Ítalo caiu. Tomara que caia para muitos outros que fazem isso com as nossas crianças. Olha, e hoje também é dia de Raquel Rocha Entrevista. Mais um episódio especial, mais uma história contada aqui por nossa apresentadora e psicóloga e cineasta, Raquel Rocha. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí Raquel Rocha Entrevista. Olá, sejam todos bem-vindos ao quadro Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o médico Natan Barbosa. É um médico que está comigo, gente, naquele projeto maravilhoso sobre o sono. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sono, sobre a fisiologia do sono, sobre os danos à saúde das pessoas que têm problemas de insônia, má qualidade do sono. Mas antes disso, eu quero apresentar esse médico que se formou há pouco tempo e representa toda uma classe aí de médicos jovens que estão entrando no mercado de trabalho e, no seu caso, dando show, viu? Dando show. Natan, você coordena alguma coisa no mutirão do diabetes, não é isso? Isso. Raquel, primeiro, queria agradecer. Já entro perguntando, né? Então, volta. Querido, seja bem-vindo. Vá. Muito obrigado pelo convite, né? Por essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com você. E, assim, eu coordeno, né, os acadêmicos de medicina. E coordeno os acadêmicos de medicina no mutirão. Do mutirão de diabetes, daqui de Itabuna. E faz um trabalho maravilhoso. Já ouvi muitos elogios ao seu trabalho. Muito obrigado. Atua também em hospital. Isso, atendo no hospital e uma unidade de saúde também. Profundo conhecedor de neurologia. Tem um time aí querendo que ele faça neurologia, especialização. Não tem uma torcida? Tem. Por muito tempo durante a faculdade eu comecei assim, querendo mesmo a neurocirurgia, neurologia. E aí depois pro final o mutirão de diabetes, né, que acontece, tem uma parte muito forte lá da oftalmologia, aí eu fui ganhando meu coração e eu fui pro caminho, aí hoje eu quero me especializar na oftalmologia. E um estudioso da área do sono. Antes disso, me fala para quem está na faculdade e está inseguro em relação ao mercado de trabalho, porque até os estudantes que eu atendo, a faculdade de medicina não é fácil. Tem aquele estresse inerente, né, à profissão, que parece que já começa na faculdade. Não sei se é por conta da carga horária, que é muito extensa, né? Um curso que é turno integral. A expectativa, muitas vezes, de toda a família em torno desse profissional. E a responsabilidade, né, de, muitas vezes, a vida de alguém depender de você. Então, por todos esses fatores, é um curso que traz uma carga de estresse associada e acaba chegando muito na clínica. E, além de todas essas preocupações citadas, às vezes os estudantes eles falam assim: e será que quando eu me formar, eu ainda vou encontrar emprego? Ainda não existe, assim, médico desempregado, não é, Natan? Ainda o mercado de trabalho está mais difícil, né? Cada vez que passa está mais difícil, tem muito mais médicos formando hoje em dia, mas ainda é um mercado muito bom, ainda é um mercado que ainda tem sido generoso, né, com o tempo que a gente estuda, que a gente se dedica. Realmente é um caminho árduo. Sim. É uma dedicação mesmo à faculdade, mas é algo que vale a pena, né? Assim, hoje em dia, cada vez mais tem se orientado a se especializar, porque você continuar como generalista, como recém-formado, ou ali só questão de dando plantão, acaba que é uma demanda que está aumentando no mercado de trabalho, porque justamente é para onde os recém-formados vão. Então, depois de um certo tempo, acaba que o espaço fica meio disputado, e hoje em dia tem sido orientado para poder buscar mais especialização, mas ainda é um mercado de trabalho que ainda está aberto aí, tanto para os recém-formados quanto para quem já tem uma carreira, né, já mais extensa. Até porque essa vida de plantão é enquanto é jovem, né? Depois de uma certa idade, você tem que
né, dar prioridade a uma noite bem dormida. Sim, é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso do sono, é uma questão que atrapalha, né, a qualidade do sono, justamente porque às vezes tem que pegar plantão noturno, às vezes plantão de 24 horas, e principalmente algumas vezes por quem está novo e está sendo inserido ali em algum serviço, acaba pegando aqueles horários que os outros não querem, que os outros que já estão há mais tempo, né, já estão ali no serviço, então pega o que sobrou, e aí por muitas vezes acaba ficando mais no plantão noturno, né, e até assim, hoje o salário do médico, né, que é o valor que ele recebe, por exemplo, no plantão, ele se manteve estável nos últimos anos, ele não aumentou. O custo de vida tem aumentado, né, mas o salário do médico, o valor do plantão continua o mesmo. Então, hoje em dia você precisa dar muito mais plantões para poder adquirir alguma coisa que você adquiria com muito menos plantões antigamente. Eu me recordo de concursos para médicos com salários altíssimos e sem candidatos inscritos no passado, há uma década atrás. E hoje o cenário já não é esse. O que eu acho que é uma coisa até benéfica num certo sentido, se me permite dizer, porque isso vai tirando também da profissão pessoas que só pensam no dinheiro, pessoas que querem fazer medicina para ganhar dinheiro, né? Porque eu acho que o dinheiro ele é sempre uma consequência de um trabalho bem feito, de uma dedicação, de uma responsabilidade. Mas não pode ser o objetivo final de eu vou escolher medicina porque medicina dá dinheiro. Então, quem tiver com esse pensamento, é bom que já não vai para essa profissão. Inclusive, eu estava vendo um analista de investimento fazendo uma conta muito simples, de que se você que está querendo fazer dinheiro com a medicina, você pegar sua mensalidade todo mês e você investir, você não precisa trabalhar, investir corretamente, claro. Você não precisa trabalhar para o resto da sua vida se você investir corretamente. Porque é caro o curso de medicina, é muito caro. Então, que as pessoas que escolham esse curso realmente escolham porque têm amor pela profissão. E eu já aproveito e te pergunto, assim, quando é que o desejo de medicina surgiu na sua vida? Então, na verdade, quando eu era menor, meu pai é advogado, eu quis seguir a profissão do meu pai. Até uma certa idade era o que eu pensava, ia fazer direito, mas quando eu estava no ensino médio e ali na fase da adolescência, eu comecei a perceber que eu gostava muito das máquinas, eu gostava de como funcionava o mundo, como é que essa tecnologia funciona, e a partir disso eu fui buscando mais informações sobre isso, e aí, numa coisa assim até meio engraçada, eu comecei a pensar em engenharia. Justamente por causa dessa questão das máquinas, e aí eu vi uma propaganda uma vez de um carro falando que eles estavam criando a melhor máquina para poder levar a melhor máquina que existe, que é o ser humano. E aí isso me despertou na hora, eu falei, velho, eu tô querendo entender como funciona a tecnologia, como funcionam os aparelhos, mas como é que o nosso corpo funciona, né? Então aí eu comecei a estudar mais, foi aí que surgiu o desejo, inclusive, por neurologia, neurocirurgia, para entender o cérebro humano, e a partir disso que eu fui me encantando pela parte também assistencialista, descobrindo o que a medicina poderia fazer para o indivíduo, e aí eu fui me apaixonando pela área. Perfeito, que realmente o ser humano ele é uma máquina incrível, né? É tudo muito perfeito. E aí foi no ensino médio que você pensou na medicina? Então, foi no último ano do ensino médio, eu ainda não tinha decidido o que eu queria fazer, e aí eu estava nessa dúvida, né, entre engenharia e medicina, aí quando eu terminei realmente o ensino médio foi que me deu o desejo, eu falei, não, vou para medicina mesmo, é isso que eu quero, e aí eu fiz o cursinho para poder passar na medicina, e foi onde eu consegui alcançar esse objetivo, né, e assim, realmente é isso, né, essa questão de resolver problemas, o paciente vai chegar pra gente, vai dar ali o quebra-cabeça que a gente vai ter que montar com os problemas dele e vai ter que descobrir qual é a solução que a gente vai poder dar para aquele problema do paciente, né? Então, isso também foi uma coisa assim que me encantou, porque às vezes, quando a gente, pensando do lado do paciente, a gente procura o médico, a gente está indo às vezes num momento de desconforto, de vulnerabilidade, né? A gente está procurando ali alguém que possa olhar pelo lado de fora, conseguir enxergar a situação e dar a resposta e resolutividade para o problema, né? Então isso tudo me encantou na medicina. Durante o curso, em nenhum momento você teve dúvidas? Não, durante o curso não tive dúvida nenhuma, pensei sempre que era isso mesmo que eu queria fazer e sempre pensando assim, exatamente como é que eu posso ajudar mais pessoas, né? Porque isso que o mutirão de diabetes me mostrou, né? Que num momento
pontual, a gente faz uma atividade durante o mês de novembro de conscientização com relação ao diabetes, e tem um dia específico em que tem exames, né, anamnese, exames de acolhimento ali ao paciente, educação em saúde também, para ele poder entender que ele é um próprio autor, né, da atividade dele. Então, isso tudo me fez perceber que eu posso ajudar mais pessoas. Então, nesse pensamento assim, eu gostei muito dessa parte assistencialista e social, do que, por exemplo, o mutirão ele traz, né? E os pressupostos da educação em saúde, né, que é a mesma metodologia que a gente usa na terapia do sono, é que se ele não entender que ele é o protagonista do processo dele, principalmente o paciente que tem diabetes, ele pode ter os melhores profissionais do mundo atendendo ele, que se ele não tiver a consciência dos hábitos, do que ele pode comer, não comer, dos exercícios físicos, do sono, se ele não entender isso, ele não se tornar autônomo, protagonista do processo dele, ele não melhora, né? Mesmo com as pessoas ali medicando tudo. Então, a educação em saúde é você tornar aquele sujeito o protagonista do processo dele. E fazer isso com as pessoas. E todo mundo tem essa capacidade de entendimento. Durante muito tempo, Natan, os médicos, vários médicos, a gente sabe que isso é verdade, sim. Uma vez eu tinha uma senhora que me ajudava lá em casa a cuidar de minha filha, era um anjo, uma pessoa que Deus colocou na minha vida, ficou comigo uns 3 anos. E ela chegou um dia para trabalhar e ela chegou tão triste, ela falou que ela tinha ido numa consulta médica, que ela entrou na sala, que o médico não mandou ela sentar, e que enquanto ela estava falando, ele estava escrevendo, solicitando um exame. E quando ela terminou assim de falar, achando que ele ia mandar ela sentar, ele estendeu um papel com a solicitação de exame. E ela falou assim, ele não olhou para mim em nenhum momento. Então, assim, ela nem sabia qual exame que ele estava pedindo, ele não deu nenhum feedback para ela. E eu fiquei pensando muito nessa história que ela estava me contando, e pensando assim, poxa, é porque ela estava no atendimento no Sistema Único de Saúde, é porque esse médico ele achava que ela não estava pagando por aquela consulta, porque ela estava. Ela estava pagando, né? As pessoas que estão no Sistema Único de Saúde, elas pagam por aquilo. E aí, quando você fala nisso, de te encantar num mutirão como esse, que oferece serviços gratuitos, muitas vezes para as pessoas que não têm acesso a profissionais de qualidade, eu acho que essa é a medicina do futuro, ou deveria ser a medicina do futuro, sabe? De trazer o entendimento para o paciente, uma medicina preventiva, uma medicina que esclarece, que explica isso por isso, que pode ter causado isso, faça isso desse jeito, por isso e por isso. E hoje em dia, a gente tem várias ferramentas, né, que a gente consegue disseminar essa informação. E eu acho que assim, quando o paciente chega, como a gente conversou antes, ele está no momento de vulnerabilidade dele, né? E às vezes só de você olhar para o paciente, ouvir e acolher ali já sanou as questões dele, né? Às vezes ele só queria que alguém ouvisse e acolhesse ele. Ou então, já teve algumas vezes de eu examinar o paciente e ele perguntar, mas é alguma coisa grave? E aí, às vezes não é, às vezes é só alguma gripe, alguma coisa que vai passar. E aí eu explico para ele que não é nada grave, que não é nada que a princípio corra risco, né? Não tem nenhum sinal de alarme no quadro do paciente, e ele ali já fica feliz. Não, porque eu fiquei preocupado. Já sai melhor. Logo, já sai até melhor. Ele fala que ficou preocupado, que queria, né, uma avaliação justamente para poder ver se não era nada de grave. Exato. Então, às vezes, só de você olhar para o paciente, conversar, estender a mão, apertar na mão do paciente, só isso aí, às vezes, já traz uma melhora, né, para o paciente. Maravilhoso, exato. Que todos os médicos pensem como você, que possam trazer conforto, acolhimento, um olhar atento, né? Para aquela pessoa que está ali em busca de ajuda, de alívio de um sofrimento, de uma dor. Quando a pessoa vai no médico, ela sempre se sente um pouco vulnerável. Todos nós. Todos nós, quando a gente chega no médico, né? De alguma forma a gente está vulnerável ali, a gente está esperando alguma coisa daquela pessoa. Agora, eu acho que as faculdades hoje em dia, elas têm percebido que isso é uma demanda e têm trabalhado muito esse lado humano do médico, né? Sim. Eu acredito que isso tem sido avaliado no dia a dia dos estudantes de medicina, tem sido cobrado em provas, então eu acredito que as próximas gerações de médicos que estão surgindo no mercado, elas já estão saindo da faculdade, pelo menos é o que a faculdade tem treinado para isso, né? É que já sai com esse olhar humano, com esse olhar atento ali às necessidades do paciente, e não somente um lado curativo, né? Perfeito.
Ok, vamos falar um pouquinho sobre o sono, mas acho maravilhoso conversar com você sobre essa questão do olhar, né, da medicina e da nova medicina e da medicina que a gente espera, né, que a gente sonha. Falando em sonho, vamos falar do sono. Natan, ele compõe a equipe multidisciplinar do projeto E-Terapias UESC, que é um projeto para a melhoria da qualidade do sono, e ele traz informações de extrema importância, como a fisiologia do sono, os males, e é nisso que eu queria focar, assim, os prejuízos à saúde que pessoas com insônia elas podem ter, porque não é só eu dormir mal e pronto. Eu dormi mal e fiquei cansada. Isso pode trazer problemas, principalmente se essa insônia for crônica, né? Se ela se perpetuar. Poderia falar um pouquinho sobre esses prejuízos, Natan? Isso, então, a gente sabe que se uma noite que você já dorme mal, você já não conseguiu se recuperar ali bem, no dia seguinte você vai ter algum prejuízo. Mas a insônia mesmo, a definição, né, de insônia seria o quadro de você ficar pelo menos 3 meses com a dificuldade ou de iniciar o sono ou de manter o sono, ou até de acordar precocemente, e isso trazendo algum prejuízo na sua funcionalidade, na sua performance. E esse quadro de insônia, ele vai trazer inúmeros prejuízos, né? O nosso cérebro, durante o sono, ele vai fazer uma limpeza do nosso cérebro. Linfático, isso, né? O líquido cefalorraquidiano vai limpar todo o nosso cérebro, as proteínas. As beta-amiloides, né? Isso, as beta-amiloides, as proteínas de adenosina, adenosina que ficam no lobo pré-frontal. Esse líquido cefalorraquidiano, ele vai limpar, vai fazer uma limpeza desse nosso cérebro e vai tirar essas impurezas. E aí, tudo isso contribui justamente para que no outro dia você esteja com o seu cérebro mais equilibrado para poder fazer as suas funções, ter a sua performance normal. Se você já não dorme bem, né, o cérebro não fica totalmente limpo, sua performance diminui, sua atenção diminui justamente por causa de todas essas questões. E além disso, a gente sabe que algumas síndromes psiquiátricas, elas podem levar à insônia, como por exemplo depressão e ansiedade, mas a recíproca também é verdadeira. Perfeito. Se você tem insônia e ali uma insônia crônica, que você está tendo uma dificuldade para dormir, isso vai trazendo um prejuízo funcional e isso vai levando também a uma a depressão. Ou agravar, né? Exatamente. Esses sintomas desses transtornos psiquiátricos. Isso. É uma relação bivalente. Isso. Insônia e transtornos psiquiátricos. Tem uma relação também com a glicemia, não é? Com a diabetes. Existem estudos falando sobre isso, sobre como você tem mais dificuldade, por exemplo, para metabolizar o açúcar, se você não teve uma boa noite de sono. Parece que o seu índice glicêmico, né? O seu não, o índice glicêmico é dos alimentos. Mas tipo assim, a resistência à insulina fica maior. Como é essa relação entre o sono e o controle do diabetes? Então, na questão do sono, está muito relacionado também com a questão hormonal. Né? Uma das coisas que pode acontecer é de aumentar o hormônio que dá fome e diminuir o hormônio que dá saciedade. Isso aí é grande verdade, viu? Você não dorme bem, você sente mais fome. Então, olha quem faz dieta aí, quem está tentando emagrecer, outro motivo para dormir bem. E aí acaba que, justamente por você ter mais fome, aquilo você vai comendo um pouco mais, acaba quem segue uma dieta sai da dieta, né? E isso pode ali aumentar, já fazer uma hiperglicemia, dependendo do que você for comer. Se você for comer alguma coisa mais gordurosa, com mais açúcar, já pode sair um pouco do controle. Mas também o hormônio que é relacionado com o hormônio do estresse é o cortisol. E aí está muito relacionado com essa questão de resistência à insulina. Exatamente, então o fato de você dormir desregula esse hormônio e isso acaba também prejudicando na questão do diabetes. E, gente, muitas pessoas que têm insônia também acabam até por um processo de ansiedade comendo durante a noite, né? O que também prejudicaria pelo menos essa janela aí, que teoricamente nós não deveríamos nos alimentar, né? Uma janela aí pensando mínima de 12 horas. E tem gente que ainda, às vezes, por saber que demora um pouco para dormir, acaba levando até comida para a cama, né? Que aí já prejudica também a higiene do sono, que a cama deveria ser o ideal só para dormir. E aí tem gente que acaba falando, não, como eu sei que eu já vou demorar de dormir, porque eu demoro mesmo, vou levar alguma coisa, se eu sentir fome eu como. E isso aí já vai gerando um ciclo vicioso, você prejudica a sua higiene do sono, prejudica o sono, vai prejudicando um ao outro. Exatamente. Então tem essa relação com diabetes,
A parte cognitiva também, existem testes já de memória mostrando que você tem prejuízos na memória, no aprendizado, se você não tiver uma boa noite de sono. Existem estudos também que trabalhadores noturnos, eles têm uma expectativa de vida menor, né, tem uma expectativa de vida menor, estão mais sujeitos a, por exemplo, problemas cardíacos. E a questão também, se a gente parar para pensar, quem não dorme bem também está sujeito a acidentes de carro, né? Operar máquinas, porque você pode ter um prejuízo ali na atenção, nos reflexos. Você perde a atenção, perde o foco, sua motricidade mais fina ela acaba ficando mais prejudicada. Isso aí pode sim ser suscetível a acidentes. Outra coisa que também, como a gente estava falando da fisiologia, né, tem as fases do sono. Se você precisa passar por todo o ciclo, por toda a fase do sono, para poder ter um sono bem estruturado, né? Se você acaba falhando nesse ciclo das fases do sono, acaba que você tem prejuízo na memória, porque nesse momento do sono mais profundo que a memória é mais fundamentada, então você tem um prejuízo ali de performance, né, cognitivo, funcional. Então todas essas coisas elas acabam contribuindo aí para uma vai prejudicando a outra. Às vezes você prejudicou ali a sua memória, né, a sua performance, e você esqueceu de tomar algum remédio que era importante para você, e aí já vai prejudicando um ciclo, um ao outro. Tem a questão também da dor, né, que, por exemplo, quem tem fibromialgia ou alguma outra dor crônica, a dor vai prejudicar o sono, porque você às vezes tem uma dificuldade de achar alguma posição para poder dormir, e isso prejudica o sono. A falta de sono vai gerar mais dor também. Então é um ciclo, um vai puxando o outro. Exatamente. E eu acho que todas as especialidades da medicina, quando o paciente chega, deveria perguntar sobre o sono. Não sei se eu sou suspeita, mas eu não me recordo uma consulta que eu cheguei e o médico perguntou sobre o meu sono. Não me recordo. Mas eu acho que o endocrinologista ele tinha que perguntar, o cardiologista ele tinha que perguntar, todas as especialidades, sei lá, a ginecologista também tinha que perguntar, porque também tem uma relação aí, a mulher quando entra na menopausa, ela pode ter algumas dificuldades também com o sono, por conta das questões hormonais. A nutricionista tinha que perguntar sobre o sono, o educador físico tinha que perguntar sobre o sono. Eu pergunto, quando o paciente chega, no primeiro dia, na primeira sessão, a não ser que o paciente já chegue com uma demanda ali, com um problema, com um sofrimento muito grande, aí a prioridade é a escuta para o que ele está trazendo. Mas o paciente que chega, às vezes chega assim, falando pouco, né, que a gente vai fazer a anamnese, que a gente faz aquelas perguntas iniciais, o sono é uma das primeiras coisas que eu pergunto. Né, justamente por conta dessa relação entre sono, o transtorno mental. Nosso humor, a gente nem precisa adentrar na questão da seara dos transtornos mentais. Gente, se a gente não dorme bem, no outro dia a gente fica no mau humor, não é? A gente fica mal-humorado, já mais estressado, qualquer coisinha a gente já estoura. Perfeito, perfeito. E falar sobre isso, né? Falar sobre a importância sobre os prejuízos do sono é justamente uma forma de alertar para que as pessoas elas possam cuidar do seu sono. Vamos tentar citar aqui algumas coisas simples que as pessoas elas podem fazer, né? Existe assim todo um processo de higiene do sono. Inclusive, eu tenho uma lista enorme que eu entrego para os pacientes, que eu digo que para você dormir bem, você tem que acordar bem. Mas aqui a gente vai fazer um apanhado por alto, tá? E alguns conselhos. Então, comece com... Posso começar? Pronto, exposição à luz solar, extremamente importante. Para você dormir bem, você tem que acordar bem. Então, quando você acordar, se expõe à luz solar de alguma forma. Abra a janela, abra a cortina, vai para o jardim, vai para o quintal, vai fazer uma caminhada. Mas esse contato com o sol ele é muito importante. Se for nas primeiras horas da manhã, é extremamente importante, porque é como se você estivesse ali ativando o reloginho, que nossas células elas têm um reloginho, mostrando que o dia amanheceu, para que ela saiba quando é noite e quando é hora de dormir. E durante todo o dia, se puder não ficar totalmente no blackout, a gente tem estudos mostrando, por exemplo, trabalhadores de shopping, aqueles shoppings antigos que eram todos fechados, os
Os shoppings de hoje, eles já têm bastante vidro, assim, vidraças grandes. Mas antigamente, o shopping ele era todo fechado, sem nenhuma luz natural, justamente para que as pessoas pudessem perder a noção do tempo e comprar mais, tá? Enfim, não era intencional. Mas quem fica ali no shopping sem saber se é dia ou se é noite, sem referência nenhuma, tinha um sono com uma pior qualidade, para vocês terem ideia da importância da exposição à luz solar. Sim. Tá. Entrando até nessa questão da exposição à luz solar, entraria de ter o mesmo horário para você acordar. Porque já vira uma rotina, você acorda, já se expõe logo à luz solar, e tem um horário para dormir também. Perfeito. Alguns estudos e alguns estudiosos também com relação a isso falam que o ideal seria você ter um despertador para dormir e não para acordar. Para acordar. E é o que eu faço, sabia? Eu me policio no horário de dormir. E acordo mais ou menos no mesmo horário, mas sem despertador. Isso, porque o corpo ele, depois de um tempo, ele se acostuma naquele horário de acordar. Tanto que hoje em dia, às vezes, no final de semana, eu falo, não, hoje eu quero acordar mais tarde e não consigo. Eu acordo sempre no mesmo horário. Então, gente, essa coisa de um dia você acordar às 6, um dia acordar 10 horas da manhã, sabe? Um dia você vai dormir 10, outro dia dorme 2 horas da manhã, não é saudável. A regularidade, ela é muito importante. Inclusive nos finais de semana. Não quer dizer que você vai sofrer e, sabe, acordar ali necessariamente 6 horas da manhã. É se permitir, às vezes você descansa um pouquinho mais, acorda às 7, mas tem uma certa regularidade, por isso que Natan cita essa questão da importância de você tentar dormir sempre no mesmo horário, porque se acostuma seu cérebro, né, de produzir ali a melatonina, todos os hormônios, justamente naquele horário. É isso, e tem uma coisa assim, às vezes a pessoa, poxa, mas eu acordo tão cedo e eu queria no final de semana poder acordar um pouco mais tarde. Você pode acordar sendo um intervalo assim de meia hora, 1 hora. Se passar disso é que realmente ele vai prejudicar, já vai sair do ciclo. E quem estava acordando, por exemplo, precisa passar por alguma mudança de rotina e às vezes estava acordando mais tarde e agora quer passar a acordar mais cedo, pode fazer uma mudança de 15 a 30 minutos por dia. Gradualmente. E gradualmente, vai descendo, acordava 9 horas. No dia seguinte tenta acordar 8h45, 8h30. Para o seu corpo ir se acostumando. Isso, para o corpo se acostumando. E aí aos poucos você vai chegando no horário que você quer, até para não ter um prejuízo enquanto você está fazendo essa mudança, não ir tendo um prejuízo na sua funcionalidade, né? Porque você está dormindo menos ou alguma coisa assim. Olha, 2 dicas, viu? Exposição à luz solar, vamos decorar. E a importância de dormir e acordar no mesmo horário. Já estamos quase finalizando, mas vamos só terminar mais algumas dicas, viu, Cássio? Como terceira dica, vou citar a importância do exercício físico. E não é questão de gostar ou não, tá, gente? Porque eu não gosto, é questão que tem que fazer. Tem que fazer. E assim, não é só ir para academia e passar o dia todo sentado, porque você pode ir para academia 3 vezes por semana e ainda assim você ser considerado uma pessoa sedentária. Então, tente se movimentar durante o dia, subir escada, fazer pequenas caminhadas, isso é muito importante. Se movimentar durante o dia, a quantidade de passos que você dá para que você consiga dormir bem à noite. Evitar exercícios muito intensos à noite, próximo ao horário de dormir. Mas durante o dia tentar se exercitar um pouco. Então a terceira dica são os exercícios físicos. Teve um que a gente já citou, que é a questão de usar a cama mais para dormir mesmo. Evitar fazer outros tipos de atividade na cama. Como você consegue seguir esse? Esse é difícil. Esse é muito difícil. Porque eu gosto de assistir uma sériezinha. Esse é o mais difícil. É você chegar em casa e querer descansar um pouco depois do trabalho. Não tem nem televisão no quarto, né? Esse é o difícil. Mais não olhar o celular na cama. Isso. Esse eu acho que é muito difícil. Esse é o mais difícil. Tem a questão, com relação à exposição à luz solar também, durante o final da noite, né, o final do dia ali, você já diminuir essa exposição, tentar deixar luzes mais baixas na casa. Isso, evitar luzes brancas no quarto. Olha, mais dicas, gente. Evitar a luz muito forte, a luz muito branca. Meu quarto mesmo tem luz amareladinha. Eu assisto uma sériezinha antes de dormir, porque é um momento de relaxamento. Sim. Eu tenho TV no quarto, né? Os mais rígidos com isso, com a higiene do sono, não recomenda. Mas eu tenho porque é um momento, assim, que eu assisto uma série, que às vezes eu reúno todo mundo, assim, é um momento que a família fica junto, assim, antes de dormir. Então, mas até o brilho da TV eu já tiro, eu boto sempre uma série, assim, uma coisa muito levezinha. Por exemplo, eu assisti ao Walking Dead, eu percebi que o Walking Dead estava interferindo no meu sono.
parei. Sim. Então, assim, esse tipo de série, né? Game of Thrones, Walking Dead, qual é? Tem uma outra, Breaking Bad. Esse tipo de série antes de dormir realmente não é indicada. Eu boto uma comédiazinha, uma coisa bem leve, e alguma coisa, inclusive, que às vezes eu boto o time na televisão, boto 10 minutos, eu fico ouvindo e eu durmo, e depois a TV desliga. Então é coisinha leve que eu assisto antes de dormir. É isso, acho que, assim, todas essas dicas que a gente falou, elas são fundamentadas, né, na literatura, Isso. com muitos estudos, mas eu acho que você também tem que saber aquilo que vai de dar um desconforto psicológico para você. Perfeito. Porque às vezes, eu acho que a questão da rotina, da disciplina, é você também gostar do processo. Perfeito. Né? Então, se você... mas eu só consigo ficar bem, me sentir bem se eu tomar um café de noite com minha família. O café não é indicado no final do dia, né? Mas é um momento ali que você tá com sua Às vezes família. é um momento que a família não consegue almoçar junto, não consegue estar junto, e senta todo mundo ali à noite para tomar um cafezinho com leite, né? É isso. Exato. Então, acho que tem processos como é que que você vai proibir uma coisa Isso. dessa? Que pode fazer bem para o psicológico, para a afetividade, enfim. Eu acho perfeito esse Não seu pode ser assim pensamento. radical, né? Não, você tem que, não. lógico que tem que dar os conselhos, indicar as coisas, mas tem coisas que realmente a gente precisa Cada um vai permitir. ajustando. Exatamente. É isso que a gente faz. Cada um vai ajustando conforme fica confortável, conforme percebe se está atrapalhando ou não. Porque também a gente tem que ter um pouquinho de generosidade, né? Sim. A vida com muita rigidez também não vale a pena, não. Bom, já demos algumas dicas aqui, Brinde. Obrigada por ter contado um pouquinho da sua trajetória, por contar pra gente como é que foi a escolha da medicina, né? Que foi como a coisa foi surgindo de uma forma gradual e como você se encontrou nesse processo. E agora você sabe que onde você chega, você faz um excelente trabalho, as pessoas te elogiam, as pessoas gostam. Eu só ouço coisas boas de você. Só ouço boas referências ao seu respeito. Então eu sei que você está fazendo realmente um excelente trabalho e com amor, com dedicação, com comprometimento, com responsabilidade, se importando com o ser humano, né? Que eu acho que é um requisito básico. E te convido para estar aqui, viu? Outras vezes, falando de outros assuntos, que é justamente isso que a gente fez aqui, né? O que você tá fazendo na sua prática médica, que é levando conhecimento, né? Levando a educação em saúde para as pessoas. E eu só tenho a agradecer, Raquel. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto eu. Gostei dessa conversa. Foi um bate-papo assim muito bom, muito proveitoso. A gente conseguiu até dar dicas, né, para quem estiver assistindo aí poder melhorar também a qualidade do sono. E agradeço pelo convite estendido aí para outras vezes e me coloco à disposição para retornar sempre. Para trazer mais esclarecimento. E você que está nos assistindo, muito obrigada por ter ficado até aqui. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu coração e seja feliz todos os dias. Beijos. Depois dessas dicas, para você que quer dormir bem, quer cuidar do seu corpo, porque quem dorme bem vive mais tempo e vive mais tempo com qualidade. Por isso, tenha uma boa noite de sono. Raquel Rocha Entrevista sempre traz aí essas dicas especiais e, claro, episódios importantíssimos para a sua vida e o seu dia a dia. Hoje também é dia de Kleber Torres, em mais um episódio de O Assunto É. Por isso, pode rodar a vinheta, porque ele já está aqui no estúdio e vem aí mais um episódio especial. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando sobre a participação da mulher na política itabunense brasileira. Nós íamos ter uma convidada, mas ela não pôde vir por um compromisso de última hora. E, mesmo assim, vamos falar sobre o tema que é de interesse da população. É o seguinte, no Brasil,
17,28% é a representação das mulheres no Senado. Na Câmara Federal, essa representação é de 15%. Nas câmaras legislativas e nas assembleias, essa representação é também de 16%. No Brasil, existe uma legislação que protege a participação da mulher na política e impõe uma cota mínima de 30% de candidatas do sexo feminino para uma eleição. Mas, apesar desse número ser cumprido de alguma forma, muitas vezes ele é desrespeitado por... nego bota candidatas laranjas no lugar das candidatas oficiais. Em Itabuna, que é a maior cidade da região, com a população de quase 200 mil habitantes, 21 vereadores, apenas uma é do sexo feminino, a vereadora Vilmaci. E essa fraca participação feminina se dá em função de uma série de fatores que devem ser explicados. Agora, além da fraca participação da mulher na política brasileira, nos governos dos estados e tudo, nós temos também uma fraca participação política das nossas representações aqui na política nacional e estadual. Nós temos 2 ou 3 deputados estaduais aqui do sul de Ilhéus e Itabuna, 3 deputados estaduais, e praticamente nenhum deputado federal, e que somos representados por pessoas de fora e com reduto eleitoral na cidade. Então, essa fraca representatividade se reflete nos problemas que nós vivenciamos. Uma região que foi rica e que empobreceu e que precisa buscar um novo roteiro para o seu desenvolvimento, talvez com investimentos estruturantes e que devem ser ampliados se tivermos a construção e a conclusão da ferrovia Oeste e Leste e também do Porto Sul, que seria um fator também estruturante para o desenvolvimento de Itabuna, que há anos não recebe investimentos nessa área de infraestrutura. É uma cidade que é polo regional, que é um centro de comércio e de serviços beneficiado por 2 rodovias, a 101 e a BR-415, que cruzam a cidade, e vai ganhar mais uma rodovia de acesso a Ilhéus pela margem direita do Rio Cachoeira. Então, essa falta de representatividade se reflete nos problemas que nós vivenciamos. Nós tivemos a riqueza do cacau, foi derrubada de alguma forma há 30 e poucos anos, 35 anos mais ou menos, com a chegada da vassoura de bruxa, que reduziu a produtividade das fazendas de 50 arrobas para 15 arrobas por hectare hoje. Além disso, a produtividade, que era a produção que era de 400 mil toneladas, caiu para pouco mais de 100 mil toneladas, quer dizer, 25% do que nós produzíamos. E essa queda de produção e de produtividade se reflete na perda até de vantagens para os nossos produtores, que deixaram de ser beneficiados com os aumentos do preço do cacau no mercado internacional, que já chegaram a $12.000 e hoje estão em torno de 8.600, por aí assim, com o preço da arroba em R$650. Essa falta de representatividade também política que gerou o esvaziamento da CEPLAC, que é um órgão sem estrutura que teve no passado. Ela tinha um serviço de extensão rural que atendia a maior parte dos produtores da região. Hoje os produtores carecem dessa assistência, que em muitos casos é feita por empresas particulares e às vezes por algumas prefeituras, mas de uma forma improvisada e direcionada apenas talvez para pequenos produtores. Esse esvaziamento da CEPLAC impediu também o avanço de novas pesquisas até em várias áreas da agricultura tropical e que tinha como referência o Centro de Pesquisa do Cacau, hoje praticamente desativado e sendo usado em parte pela Universidade Federal Sul da Bahia, que pode no futuro pegar todo esse acervo e incorporar para a sua estrutura acadêmica. Como a UESC também é um centro de referência hoje na área acadêmica,
com projetos de dimensão nacional e internacional, inclusive com avanços na área de nanotecnologia. No problema da representatividade da região, alguns nomes já se lançam nessa campanha. O prefeito Itabuna apoia hoje a sua mulher Andréa para uma eleição no próximo ano, para deputada estadual. Já o ex-prefeito de Ilhéus Marão também deve apoiar a sua mulher para estadual e deve ser, talvez, candidato a deputado federal. Um nome que hoje é cogitado para o Senado é Carlos Sodré, que está em Salvador e não pôde também comparecer ao nosso programa nessa semana e já confirmou sua presença aqui também na próxima semana para falarmos da política na região e da falta dessa representatividade e a discutir também a questão de um projeto de desenvolvimento para a região. O que é que a região quer, qual a sua vocação, quais as alternativas de desenvolvimento econômico e social. A região tem um potencial agrícola muito grande e, por exemplo, Itabuna hoje 85% da renda da cidade, do município, é gerada pelo serviço. O que é o serviço? A educação, que é um setor forte em Itabuna, a saúde, que é outro setor também importante também, atendendo a demanda de pacientes de toda a região, e também o comércio, que continua sendo um dos pontos fortes da cidade. Hoje é um polo também de grandes redes de mercados e tudo. Agora, para o desenvolvimento de Itabuna, o que é a necessidade? Investimento estruturante em quê? Indústrias, talvez num polo de logística para ser o suporte do desenvolvimento do Porto Sul e com investimentos também em outras áreas, por exemplo, na área de tecnologia, com o uso de startups para gerar emprego e renda, que hoje Itabuna tem eu sempre falo desse programa, é a primeira cidade da região em população, quase 200 mil habitantes. Quando a gente vai no Brasil, nós somos 161 em população, o que é importante. Quando a gente vai para a renda per capita 20 mil, aí é que começa o problema, porque a Bahia, que é um estado pobre, tem uma renda per capita de 23 mil reais. E Itabuna, nesse estado de 417 municípios, é o 63º em renda per capita. Bem, aí o que acontece? Quando a gente vai para a renda per capita nacional, o Brasil é uma dimensão continental com 8 milhões de quilômetros quadrados e tudo, nós somos 3.165, ou seja, estamos na metade mais pobre do Brasil. Ilhéus é um pouco melhor, tem uma renda de 32 mil reais, é 56% maior que Itabuna, mas é uma posição um pouco melhor em relação à renda per capita na Bahia e também uma posição um pouco melhor em relação à renda nacional, ficando acima de 1.912, por aí assim. Bem, Ilhéus e Itabuna tem o mesmo problema também. 39% da população vive com a Bolsa Família e tem um salário abaixo de R$600, em média, por família. E isso é um problema social grave para uma região que foi muito rica e que teve como grande sustentáculo a lavoura do cacau. Hoje Itabuna, por exemplo, em termos de agricultura, gera 1% com o cacau. Isso é muito pouco, em que pese ser um município altamente urbanizado, com 98% da população vivendo na cidade e apenas 2% das pessoas vivendo na zona rural, ou seja, cerca de 4 mil pessoas. O município também tem hoje cerca de 1.500 propriedades, pequenas propriedades de agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos. Mas mesmo assim, Itabuna ainda importa alimentos, importa o tomate, importa verduras e outras frutas que nós consumimos aqui para a população e que isso afeta de alguma forma o custo de vida, porque essa importação, esse transporte e imposto e tudo, isso onera a produção e o custo final para o consumidor grapiúna é um pouco maior. Agora, como fomentar esse desenvolvimento de Itabuna é uma questão que podia ser discutida em seminários e não me parece preocupar as autoridades, no sentido de que não há, só houve esse ano, por exemplo,
um único debate na Câmara de Vereadores, promovido pelo vereador Zé Alberto, a quem eu trouxe aqui nesse programa, para falar justamente dessa questão de como definir uma estratégia de desenvolvimento de Itabuna, como articular o setor produtivo, como articular o setor empresarial, o setor sindical, o governo e a própria Câmara, mobilizando os agentes políticos para a promoção de uma grande mudança que seria essencial para a retomada desse crescimento de Itabuna e ela continuar na liderança da regional. Por exemplo, Itabuna hoje é a 7ª cidade baiana e já foi a 3ª ou 4ª em população. E há quem acredite que nas próximas décadas nós poderemos ser ultrapassados por outras cidades, como Teixeira de Freitas, como Porto Seguro e mesmo por Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, no oeste baiano, que são polos hoje em expansão de população e em termos de crescimento demográfico. Esse é um dado importante e que precisa ser colocado na mesa. A TVI tem fomentado alguns debates através da sua rede de programação, mas isso ainda é pouco para o que nós precisamos de uma região que foi rica e deve continuar a ser rica e gerar bem-estar e qualidade de vida para a sua população. Isso passa justamente pela eleição de representantes. Por exemplo, nós nunca elegemos um governador de estado. Os 2 governadores que nós tivemos de Jequié, Lomanto e César Borges, são de Jequié, que é quase fora do eixo da região cacaueira tradicional, que também nunca elegeu um senador. É outro problema da região, de que tem essa carência de representatividade política e isso se reflete nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e na falta de representatividade. Essa insatisfação com relação à representatividade já teve pelo menos 2 momentos de luta pela emancipação política. A primeira foi por Henrique Cardoso, quando deputado federal, apresentou um projeto propondo a divisão do Estado, a criação de um Estado independente. Esse projeto não vingou, ele perdeu o deputado nos anos 60, 70 e não voltou ao Congresso Nacional. Depois nós tivemos as eleições de Fernando Gomes até 88 como deputado federal, ele apresentou um projeto do Estado de Santa Cruz. A ideia vingou no sentido de que criou um ânimo de emancipação, mas ao mesmo tempo gerou uma reação forte, com uma grande campanha de que a Bahia não se divide, e aí botava Gilberto Gil e Caetano, botava Cosme e Damião, botava os personagens importantes da vida baiana, sempre aos pares, mostrando que a Bahia não se divide, e gerou um esvaziamento do processo que não vingou na Câmara Federal, onde numa das comissões onde esteve, não passou por apenas um voto. Essa luta, algumas pessoas hoje ainda alimentam, mas também sem representatividade e sem voz no Congresso Nacional, onde o problema poderia ser discutido novamente ou ganhar uma nova guarida. Mas para que ganhe essa guarida, era preciso ter uma articulação política, um projeto, e esse projeto não existe nem no papel e nem na cabeça das pessoas da coisa. Agora, a região também tem uma carência grande de lideranças, é outro problema nosso que influi nesse empobrecimento que tivemos e nessa falta de representatividade política. Por exemplo, tivemos no passado um Conselho Nacional dos Produtores de Cacau que reunia dirigentes sindicais em Itabuna. Esse conselho foi esvaziado e hoje inexiste. Isso não tem representatividade, não elegeu mais ninguém para o cargo e o prédio que era ocupado no centro de Itabuna, hoje é ocupado por órgãos do governo federal, a Justiça Federal e a Receita Federal, que ocupam 5 andares do edifício, num ponto central de Itabuna. Essa falta de representatividade deve ser combatida com o surgimento de nova liderança. E como surge essa liderança? Através da participação política, através de eleições e tal. Temos alguns políticos novos e tal, mas ainda sem um lastro regional. Por exemplo,
o prefeito de Itabuna foi reeleito com uma votação expressiva, quase 60 mil votos. Ele pode se emergir como uma liderança regional a partir da construção desse projeto. Se ele tiver esse projeto político para o futuro, seria interessante. Talvez tenha, ao lançar o nome da mulher para candidata a deputado, e talvez criar a base para uma eleição futura para a Câmara Federal, uma vez que sua experiência política também já passou pela Assembleia Legislativa. Nomes também para cargos eletivos já começam a ser discutidos. E, por exemplo, Isaac Neri, por exemplo, essa semana ele mudou de partido, deixou o PDB, o PDT, e foi para o PMDB, a base de Gedel tal, e uma base do governo. Pancadinha também já começa a trabalhar a reeleição, mas eu não sei se com a mesma expressividade que ele teve para a eleição para deputado estadual. Ele foi bem votado para prefeito, mas mesmo assim perdeu o pleito e não tem aparecido assim, aos olhos do eleitorado itabunense e envolvido também em discussões assim, com a ACM Neto, em parcerias com o governo do estado, com quem se aliou nos últimos meses, se afastando da oposição, da bancada da oposição na Assembleia Legislativa Baiana. Para a região com 3 milhões de habitantes e tudo, a região poderia ter base para ter candidatos ao Senado, ter um nome para o governo do estado, mas isso aí exige também dessa liderança uma projeção política, porque para que ele seja conhecido do eleitorado fora do eixo Itabuna-Ilhéus, fora do eixo regional e ganhe uma dimensão estadual. E com essa dimensão estadual ele chega ao cenário federal e ganha uma projeção nacional, podendo ocupar cargos de destaque dentro do comando do Senado ou dentro da Câmara Federal, onde diversas comissões podem fazer emergir novas lideranças, novos valores. É uma questão que passa por valores, passa por a formação de uma classe política e por projetos. Por exemplo, existe um projeto de formação de lideranças que não é formal, através da Ordem de Molay, que forma jovens líderes na comunidade em diversos setores, inclusive muitos deles ingressando no campo das ciências jurídicas. E Itabuna já tem exemplos exitosos nesse campo. E eu não vejo ainda esse projeto se influenciar na área política, o que seria muito importante para uma região como Itabuna e o sul da Bahia, que Ilhéus e Itabuna, por exemplo, juntos, tem quase 400 mil habitantes. Além disso, há 35 anos atrás, em 88, quando fez a Constituição Baiana, os deputados Antônio Menezes e Daniel Gomes colocaram na legislação estadual, na Carta Magna da Bahia, uma proposta da criação do polo urbano de Ilhéus e Itabuna integrado como uma polo metropolitano, uma região metropolitana. Isso existe no papel, mas não foi configurado em termos de legais. Por quê? Por falta dessa representatividade na Assembleia Legislativa e por falta também de empenho do próprio governo, que parece omisso em relação a essa questão. Porque, por exemplo, a região metropolitana beneficiaria os Itabuna de que forma? Permitiria a integração de serviços e até a recepção de recursos para projetos de infraestrutura comuns às duas cidades. Por exemplo, a formação do grande eixo metropolitano, que seria essa BR-415 Ilhéus e Itabuna, que ainda de certa forma, subutilizada. E o sul da Bahia tem um grande potencial. Ilhéus tem um potencial de turismo. Itabuna tem um potencial como centro de negócio, mas como centro de negócio com todo esse potencial, Itabuna não tem um centro de convenções. E isso é um problema porque nós não temos grandes eventos comerciais e tudo. Temos também espaços que são pouco usados. Por exemplo, o Parque de Exposições Antônio 70, que
é subutilizado na maior parte do ano. Até as grandes feiras de pecuária que já ocorreram em Itabuna anos atrás, elas deixaram de ser realizadas. E é um espaço que poderia ser usado pela comunidade, tem um centro de uma praça de alimentação, uma praça de eventos, que evitaria até esses paredões nos bairros e tudo, porque lá é uma área quase não residencial e com baixo aproveitamento. Inclusive, é uma área também que tem um vetor de desenvolvimento para Itabuna, que poderia ser integrado através de uma abertura rodoviária até o bairro, até a ligando a BR-415 a BR-101, passando pelo centro industrial de Itabuna, que também funciona em parte e parcialmente, e poderia ser ampliado para criar uma base de emprego mais ampla em Itabuna, onde a industrialização é incipiente. Bem, nesse projeto de desenvolvimento, as universidades, a UESC e a Universidade Federal poderiam também contribuir de alguma forma, não só gerando massa crítica, técnicos e pessoas adequadas para esse processo, como também dando visibilidade a grandes trabalhos de TCC e de pós-graduação que poderiam revelar novas alternativas de desenvolvimento para a cidade. Por exemplo, na UESC tem um polo de construção civil com pesquisas interessantes e que já patenteou até alguns projetos de construção civil e que podem melhorar a qualidade, baratear custos e significar avanço no processo construtivo, né? É uma região com um potencial muito grande, mas que tem perdido também massa crítica. Muitos jovens de Itabuna se formam e vão para outros centros em busca de trabalho com melhor remuneração e melhor qualidade de vida também, com empregabilidade. Bem, Itabuna tem um potencial grande, Ilhéus também tem um potencial de turismo que precisa ser visto, e também um crescimento urbano acelerado na parte sul da cidade, no eixo Ilhéus-Olivença, entre Pontal e Olivença, que forma-se hoje um grande conglomerado de edifícios e tudo, e que atrai investimentos. Há um ano atrás, 2 anos, tinha 2.000 imóveis sendo construídos em edifícios e casas em Ilhéus, no sul da Bahia. A região também tem outras cidades que podem também se beneficiar com esse conglomerado da região metropolitana, que seria Uruçuca, seria também Itajuípe, Buerarema, e até Ibicaraí, Itapé e Barro Preto, umas 10 cidades que fariam parte dessa região metropolitana, com integração de serviços de transporte, serviços de abastecimento e até com um novo aeroporto, né, que já se fala em Ilhéus, mas que não se esqueça, ampliação do aeroporto, mas que não se esqueça a ideia do aeroporto internacional que beneficiaria Ilhéus, Itabuna e outros municípios da região. Itabuna também já fala da construção de um novo aeroporto, mas não se falou ainda do local, em função do relevo do município, que é muito acidentado também, e isso pode gerar problemas nessa implantação. Bem, como é fim de semana, e fim de semana significa lazer, um livro seria Regando os Jardins do Senhor e Outras Crônicas, de Ana Valéria Fink. É um livro de 188 páginas, e com 80 crônicas bem escritas, com humor e também com uma qualidade referencial de grandes escritores. Ela cita Clarice Lispector, Rubem Braga, outros autores e clássicos da literatura como Cervantes e Shakespeare, a quem ela faz referência num trabalho sobre ciúme. O livro fala da memória da autora em relação ao seu cotidiano, os medos, tal, por exemplo, da perereca, do sapinho que invadiu a casa dela uma vez, um medo também de morcegos, tal, e de idas a cidades como Ilhéus,
Maraú, Salvador, Rio de Janeiro, e um pequeno povoado na beira da praia, sem telefone, sem nada, onde ela passou um fim de semana e ouvindo só os sons da natureza e o barulho do mar. Bem, já o filme interessante seria Desconhecidos. Strange Darling. É um filme de suspense, de terror e um pouco confuso, porque é um homem e uma mulher numa relação meio sadomasoquista, mas que revela também um psicopata. Esse psicopata persegue a mulher e a mulher também tem o seu lado psicopata. É um drama que acaba numa série de mortes e incidentes dos mais diversos. Bem, como é fim de semana, vamos continuar atentos ao que está acontecendo na política brasileira. Em função do tarifaço do presidente Trump, né, que tem gerado uma cisão entre o Brasil e os Estados Unidos e que se alarga por falta de diálogo diplomático. De um lado, Trump aperta o cerco, criticando o governo e punindo prepostos do governo e até do Supremo Tribunal Federal. Já o governo brasileiro reage criticando Trump, principalmente o presidente Lula, que chegou a declarar que, como sertanejo de Pernambuco e tudo, não tem medo de coisa. Mas esse medo atávico parece existir de alguma forma. E nós temos ainda suspense mais uma semana, né, que começa a partir da próxima segunda-feira. Nesse fim de semana, a expectativa é o encontro entre Trump e Putin, que está sendo realizado no Alasca, e que coloca na mesa o caso da Ucrânia. O problema é que a Ucrânia não está representada. E quando dois políticos se reúnem, duas lideranças políticas se reúnem, e o terceiro não está na mesa, o terceiro é o prato. E, por certo, vai ser deglutido a seco num acordo que não teve nem a participação da União Europeia, que defende a integridade territorial e diplomática da Ucrânia, que é a vítima desse conflito sem motivos e sem razões. Vamos voltar agora com Pérola, terminando nossa apresentação do dia. Olha, depois então aí de tantas dicas boas, de assunto bom, é claro que, olha, ganhei até livro, viu? Tive direito aqui a livro, presente de Kleber. Kleber é um jornalista incrível, um amigo aqui de trabalho super especial também. Ele gosta de presentear sempre com livros. Toda sexta-feira ele traz um livro especial. Dessa vez é o Regando os Jardins do Senhor e Outras Crônicas. É da Ana Valéria Fink, olha. Aqui fala, então, que é uma crônica que sempre permearam o universo de leitora, mas esse é um compromisso com formação de novos leitores, ou seja, é um livro, então, aí, para quem tem vontade, já fica uma dica, para você que quer ler um livro e não sabe nem por onde começar, essa daí é uma super dica, tá? Olha, e para você de casa, que sabe que o final de semana chegou... A gente sabe que Itabuna, que é a nossa sede, o tempo tá bonito, hein? Aquele solzão gostoso que o baiano já está acostumado, aquele dia azul, aquele solzão que realmente reenergiza a gente. É bom demais, vitamina D, é saúde. Olha só, fica aí para você então a nossa previsão do dia. Como é que fica Itabuna, Ilhéus e as demais cidades aqui da região? Você que nos assiste agora, Itabuna, nesse momento, os termômetros marcam aí 27 graus, predominantemente ensolarado. Em algumas partes da cidade está parcialmente nublado.
A máxima é de 27 graus, então já estamos na máxima, o tempo fica firme pelo restante do dia. Amanhã tem 45% de chances de chuva aqui em Itabuna. Você de Ilhéus, olha, Ilhéus promete aí solzão hoje, porém em algumas áreas da cidade também parcialmente nubladas. 25 graus nesse momento, máxima de 26. Para você que nos assiste, tem solzão aí a partir das 15 horas também em Ilhéus. Então, assim, dá para aproveitar a praia, dá para curtir. Os turistas que amam a Terra de Gabriela, conhecer os pontos turísticos. Tem muita coisa boa também em Ilhéus. Você que nos assiste de Itajuípe. Itajuípe, nesse momento, marca 27 graus, com máxima de 28. Sim, tem previsão de chuva para Itajuípe hoje, no entanto, não é aquela chuva de alagar a cidade, uma chuvinha ali para refrescar o tempo e, claro, para quem gosta de plantar, já é um bom sinônimo, né? Aquele solzinho esquentando e, além de tudo, vem a chuva para regar ali as plantas, as plantações ali de cacau e demais frutos e verduras. Porque a gente sabe, Itajuípe, Uruçuca tem muita terra boa, o pessoal gosta ali, então, da pecuária, da agricultura. Então, chuva é sempre bem-vindo. Chuva é bom também para os rios encherem, então é muito bacana. Para sábado, a previsão é de 50% de chuva em Itajuípe. Você que nos assiste de Uruçuca. Uruçuca também está parcialmente nublado hoje, durante todo o dia, com rajadas de vento até a 30 km por hora, a máxima chegando a 27 km. No iniciozinho da noite, ali em Uruçuca já começou um friozinho, a madrugada também fez mais um frio, então pode sim vir chuva em Uruçuca hoje, nessa sexta-feira. Você que me assiste de Itacaré, o paraíso baiano, Itacaré com trilhas belíssimas, a gente sabe que aquele mirante tem uma paisagem perfeita, cachoeiras também são muito bem faladas aí em várias partes aqui do nosso Brasilzão, né? Os mirantes de Itacaré tem um lugar especial no coração da Bahia. Então, Itacaré fica aí com o tempo firme. Entretanto, tem sim condições parcialmente nubladas durante a tarde, mas não é esperado chuva hoje em Itacaré. Pode acontecer sim daquela garoazinha, mas chuva não tem hoje para Itacaré. Amanhã, 65% de chuva, ou seja, os ventos ali trazidos então de Ilhéus, pode acontecer também entre Serra Grande e Itacaré uma chuvazinha, uma garoa hoje, porém amanhã já tem uma chuvinha mais forte. Uruçuca, você aí que nos assiste também tem chuva, tá? Serra Grande, gente, Serra Grande é linda, é um lugar assim aconchegante, acolhedor. 26 graus nesse momento, mas tá nublado, mas o sol vai aparecer por lá mais tarde, a partir das 14 horas. Então, assim, tem chuva, tanto sábado quanto domingo, 65% de chuva em Uruçuca, Serra Grande e Itacaré no sábado. No domingo, Serra Grande segue aí com 40% de chuva. E a semana inteira, de segunda a quinta, vai ter solzão por lá. E o que tiver de chover vai ser no final de semana. E é bom para o pessoal aproveitar também aí o que tem de melhor. Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana. Hoje amanheceu com um tempinho ameno, aquele solzinho gostoso, mas não é um sol que esquenta tanto não. A gente conhece bem o tempo de Conquista. Máxima de 24 graus, mínima de 15 e, claro, 22 graus nesse momento. Não tem chuva em Conquista, tá? Mais ou menos aí até 1-2 semanas. Por lá o sol vai ficar firme, mas aquele solzinho timidamente dando aquele tchauzinho, porque é um frio danado por lá. Salvador, nossa capital baiana, 25 graus nesse momento, a máxima também é de 25, então por hoje realmente vai ter aí, olha, uma ventania em Salvador, ventos até 27 km por hora, condições nubladas aí durante todo o dia, 55% de chances de chuva em Salvador hoje, amanhã também no sábado 55% e já no domingo pula para 60%, ou seja, 5% a mais, então a partir de segunda volta aquele solzinho gostoso, aquele tempo que o baiano gosta, os turistas que vão para Salvador já sabem, quer aproveitar o calor da Bahia, conhecer o Elevador Lacerda, que é um dos pontos turísticos mais lindos ali, junto com o Pelourinho, que abraça, tem todo aquele axé, tem música boa, pintura, artes no cabelo. Enfim, tudo que a Bahia tem de oferecer de melhor você consegue encontrar aqui, porque a gente sabe receber. Se tem um povo que sabe abraçar, agregar, é o baiano. O baiano recebe muito bem todas as culturas, todos os estados e cidades, não importa de onde você vem. A Bahia sempre tem um lugar
perfeito para você encontrar. Sejam as praias belíssimas, muquecas. Chegar, deu água na boca. Uma muqueca agora, hein? Hein, Cássio? Queria uma muqueca agora, Cássio. Um almoço aqui baiano seria top. Mas já fica aí para você de casa fazer aquela muqueca gostosa para o seu final de semana também. Bora lá para o que interessa, nossas notícias do dia. Durante os últimos dias, uma das notícias que mais vem trazendo especulações é a de um senhor de 72 anos de idade, por nome Damião. Morador aqui de Itabuna, ele passou por um problema muito grave de saúde, estava respirando por aparelhos e os médicos já tinham falado com a família que o estado era muito grave. O seu Damião, ele foi constatado o óbito por 2 médicos e além de ter sido constatado o óbito, a família foi avisada, obviamente, todas as regras do hospital nesse momento de morte devem ser seguidas, que é constatar o momento exato, com hora, o motivo e, claro, a família ser avisada para a remoção do corpo. E assim foi feito. Quando a família entra em contato com a funerária para ver os valores sobre o velório, o transporte do corpo, a família fecha tudo, paga, a funerária se desloca até o hospital, que é o hospital de base aqui, que é referência em atendimento para a nossa cidade e as demais que também passam por atendimento aqui em Itabuna. Inclusive, esse hospital passou por reforma agora há pouco, então está algo muito bonito. É muito bacana ver o quanto as pessoas que precisam do atendimento público, elas estão sendo respeitadas e que foi algo que realmente agregou muito para a saúde pública, essa reforma no hospital de base que recebe diversos municípios, mais de 40 municípios. Então, é muita gente. Agora, o caso do senhor Damião trouxe um alerta, porque foi constatado o óbito cerca de 1h, 1h20. A funerária chega até o local, até o hospital de base e vai fazer a remoção do corpo. Quando vão fazer a remoção do corpo, percebe alguns movimentos do seu Damião. O seu Damião, ele estava voltando a respirar, ou seja, demonstrando sinais vitais como a sua respiração e alguns movimentos no corpo. É quando a equipe médica se assusta, e sendo que o óbito já havia sido assinado por 2 médicos. 2 médicos constataram a morte do seu Damião. Ou seja, ele havia morrido e agora volta a respirar. Para a medicina, pode haver sim casos como esse. Com certeza, o corpo humano é muito complexo. Embora ele tenha sido estudado por milênios, por muitos estudiosos, cientistas, médicos, fisioterapeutas, pessoas que entendem cada detalhe do seu corpo. No entanto, a gente nunca consegue entender o extraordinário. O que acontece nesse caso é que as pessoas ficam entre o extraordinário, um milagre, algo divino, a volta à vida e negligência. Existem os 2 lados. Agora, eu acredito que para a família é um momento especial, um momento único. Você se despedir de alguém que você ama. O seu Damião, ele tinha uma história muito bonita aqui com a cidade. Ele é muito querido, por sinal. A gente viu ali nas imagens de despedida, muitas pessoas falando que deixaria saudade. E de repente, todo mundo feliz porque ele ressuscitou. Chegou a falar até mesmo em ressuscitou nos comentários. No entanto, algumas outras pessoas levantam a hipótese também de que foi uma negligência médica. Existe um limite, um tempo, para que o corpo ele fique esperando e passe por todo aquele trâmite legal de autópsia, se for necessário, enfim. O que acontece de fato é, algumas pessoas levantam a hipótese do seu Damião não ter morrido, de que ele estaria desacordado, mas que 2 médicos assinaram o óbito do mesmo. Seu Damião continua no hospital, ele continua ali, olha, recebendo os atendimentos necessários, claro, para manter realmente o corpo dele vivo, porque ele estava respirando por aparelho. E agora, ele passa aí, olha, por mais um processo, né, de volta à vida. Eu acredito que o mais interessante seria ouvir o Damião. Eu estou, assim, na expectativa de que ele saia o mais rápido possível
do hospital e que ele fale realmente com nós da imprensa. Eu tô doida para ouvir, para saber o que de fato aconteceu, porque só ele e Deus sabe explicar. A medicina tem razões, tem motivos, pode ser que ele estivesse desacordado ou algum outro motivo, mas só ele vai saber explicar. Se ele... Como foi voltar? Como foi respirar de novo? O que aconteceu? O que ele sentiu? Como se fosse um desmaio, estava desacordado, não sabia nada, não estava ouvindo, sentindo, tendo percepção, e de repente ele volta a respirar. Ele pensou o que naquele momento? Ele voltou à consciência? Olha, são perguntas que estão bombardeando as redes sociais e que esse daí é um caso espetacular. Eu acredito que a vida e a ciência, elas são dois pontos misteriosos. A ciência, ela avança todos os dias, a tecnologia, tudo se moderniza e tudo se explica. Agora, um caso como esse não é um em 1 milhão não, viu? É um em 100 milhões, é um a cada 100 milhões, e olha lá. É uma coisa, de fato, de filme, digno de Oscar. É uma surpresa e tanto, né? Eu acredito que a família do seu Damião, os amigos e quem o ama, estão muito felizes. É um sentimento único, né? Você ter de volta o seu pai, o seu esposo, o seu tio, pessoa que estava ao seu lado, que criou memórias e que de repente foi dada como morta e que agora está com vida de novo. Ontem eu cheguei em casa e eu comentei com a minha mãe. Essa história assim, é uma coisa que é inexplicável. Eu acredito que na quarta, a minha mãe falou, olha, morreu um rapaz, um dos gêmeos. Falei, quem é, mãe? Ah, é Damião. Não conheço. Ela, não, você não conhece, não. É amigo de alguém que ela também conhece. Então, ela pensou que esse amigo dela não soubesse da morte do Damião. Então, ela estava comentando em casa que ele havia falecido e que ia contar pro amigo. Eu perguntei quem era, mas eu não sabia. Ela falou, olha, é um gêmeo, ele é muito querido e tal. Tudo bem, passou. Não vi a foto do seu Damião de pêsames. No entanto, quando foi ontem, eu só escutava. Um homem ressuscitou no hospital de base. Foi dado como morto e já está vivo. Fulano de tal que morreu, viveu. As pessoas comentam assim. Damião ressuscitou. Tá desse jeito o comentário na cidade. Porque muita gente soube da notícia de que ele havia falecido, dos pêsames, os sentimentos pela família, e de repente agora o Damião está vivo. Então acredito que muitas pessoas ainda aqui na cidade que souberam da notícia de que ele morreu, que ele havia falecido, ido a óbito, não sabem que o Damião está vivo. Eu acredito que esse é um momento muito feliz para a família agradeceu por todo o cuidado, todo o carinho então da equipe médica que está ali auxiliando o seu Damião. É algo que precisa ser agora investigado, claro. Eu acredito que mais do que nunca precisa haver uma investigação para identificar, primeiro, qual foi a causa da morte, após a morte ser assinada pelos médicos, ser entendida que de fato aconteceu. Existe um tempo para ver se esse corpo não reage? Ou será que as pessoas elas são dadas como mortas e simplesmente chama ali a funerária, vai e leva? Será que alguma pessoa ou algumas pessoas ou muitas pessoas já passaram por algo parecido? Em que elas não estavam mortas, foram dadas como mortas e que de repente talvez voltariam à vida, mas não deu mais tempo? Será que já aconteceu? Eu acredito que são perguntas que ficam perpetuadas em todos nós, né? A história do seu Damião. Pode abrir a imagem, Cássio, para o pessoal de casa ver. Esse daí, gente, com a camisa, então, do Bahia, é o seu Damião. Do Fluminense, é o seu Damião. Essa imagem de trás, de fundo, é o hospital de base. O Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, localizado aqui na cidade de Itabuna, é um hospital referência em atendimento para demais cidades circunvizinhas. O seu Damião estava internado, ele estava na UTI 3, que é o estágio mais grave em que a pessoa se encontra.
Então essa foi uma situação atípica, desconhecida por todos nós e até mesmo pela equipe médica, um susto. É de fato algo que surpreende, né? Uma surpresa muito grande. Eu acredito que a família, nem a própria família deve ter entendido o que aconteceu, né? É um susto para todo mundo. Agora, imagina você indo lá cuidar do que estava acontecendo, que era um velório, uma morte, e que agora, de repente, você descobre, recebe uma ligação e fala, olha, o seu Damião tá vivo, hein? Olha aí a foto do seu Damião. Gente, é um susto. Agora imagina só. Eu acredito que, pela idade do seu Damião, também pode ter trazido ali para os médicos, né, o fato dele talvez só estar inconsciente e não apresentar sinal vital nenhum, de que pela idade, pelos 72 anos, de que ele realmente teria morrido. E a morte ela foi assinada então aí por 2 médicos. E o que que acontece? O seu Damião, na hora da remoção ali então do corpo, foi descoberto que ele estava vivo, com vida, mais vivo do que nunca. É de fato assim algo muito bacana. A gente vê uma família sorrindo de novo, uma família feliz. E deve ter sido um susto tremendo, né? Eu acredito que para todos nós é um susto você saber da notícia de uma morte, seja da pessoa quem for. É um susto muito grande, mas além de ser um susto muito grande, é também um motivo agora de alegria, né? O seu Damião passa então a ter 2 aniversários. A gente tem um vídeo aí, coloca pra gente, produção. O quadro piorou nos últimos dias e, segundo a família, ele passou a respirar só com a ajuda de aparelhos. Ontem à noite, o sobrinho dele, Daniel, contou que a família recebeu a notícia de que seu Damião tinha morrido. Nós recebemos a notícia do falecimento às 19 horas. Né? E a partir daí começou a burocracia, procurou funerária e pagou a funerária, né? E a gente tinha também o atestado já dos médicos, né? Atestando a morte dele. A família recebeu de uma maneira muito difícil. E antes que o corpo fosse levado aqui do hospital de base, aconteceu algo que ninguém esperava. O médico que estava no leito, bem próximo ao seu Damião, ao olhar para o idoso, percebeu que ele estava com os olhos abertos e o coração batendo normalmente. Foi por volta das 22 horas, quando meu primo, ele falou, ó, nosso tio voltou. Voltou, mas a gente vai lá para ver e atestar, porque a gente não pode criar falsa expectativa. Então chegou lá e realmente nós constatamos. Hoje cedo, a esposa e uma das filhas de seu Damião estavam no hospital. Parte da família se reuniu na casa de Dona Maria Cristina, irmã do idoso. Sobrinhos, amigos e outra filha, a Ranusa, comemoravam a notícia. Eu, na verdade, estou extasiada. O sentimento é de alegria, né? E muita gratidão. O estado de saúde de seu Damião continua sendo acompanhado pela equipe médica. Foi um presente de Deus. E nós estamos aqui agora tudo reunido e na expectativa de que Deus venha terminar o milagre, que ele venha para casa. Ele está sendo acompanhado agora. O quadro ainda é crítico, é grave, delicado, mas a esperança foi renovada. É uma história digna de filme, é uma história incrível, de fato traz assim à tona a vida de volta, apesar de ser um quadro ainda muito grave. Mas o fato dele ter voltado depois então ali da morte ter sido confirmada por mais de 1 hora é algo surpreendente, né? Eu acredito que vai ficar marcado na história sempre dessa família e na história aqui de Itabuna também. Eu acredito que o que todos nós esperamos agora é que ele saia desse hospital o mais rápido possível. Então vamos mandar boas orações, boas energias para que seu Damião ele volte então para sua casa, para quem ama ele, para a família. Imagina aí as filhas todas contentes, os sobrinhos, irmãos, filhos, todo mundo feliz ali contando a história do seu Damião que voltou à vida. Eu vou pedir então para
para a produção colocar mais uma vez aí, para você de casa entender realmente como é que aconteceu tudo isso, porque é muita felicidade. Eu mesmo fiquei super feliz, e olha que eu não conheço o seu Damião, eu fiquei tão feliz quando eu soube, falei, não acredito nisso. Que coisa boa, velho, que coisa boa, sabe? É você perceber que uma vida que seria interrompida, agora tem mais uma chance, né? E que chance! 2 aniversários a serem comemorados, seu Damião. 2 aniversários. E agora esse segundo aniversário tem que ser considerado... Oi? Tem que ser considerado aí, olha, em dobro. É em dobro. Além de 2 aniversários, o segundo tem que comemorar pra vida toda. Tem que ser um dia aí marcado para sempre. A gente tem o relato do médico também falando. Pode colocar a produção. Boa tarde a todos. Meu nome é Cristiano Conrado. Eu sou médico e auditor do Hospital de Base. Diante da repercussão que esse caso de seu Damião vem atingindo, é necessário que a instituição venha fazer alguns esclarecimentos à população. A síndrome do coração aturdido, ou síndrome de Takotsubo, ela é, apesar de rara, bem descrita na literatura médica. Quem tem experiência com pacientes graves provavelmente já teve ou já ouviu falar, já assim, no seu ambiente de trabalho, já teve relatos de casos semelhantes. É a interrupção da atividade elétrica do coração e do pulso durante algum tempo com o retorno espontâneo. Geralmente esse retorno ele acontece algum tempo, alguns minutos após a interrupção. E no caso de seu Damião, esse óbito, essa sistolia, essa ausência de atividade elétrica foi constatada, confirmada não só pelos médicos, pelo médico de plantão, pelo médico da UTI vizinha que participou dessa assistência, por fisioterapeutas, por enfermeiros e não só por um monitor. Foi utilizado o desfibrilador e que confirmou essa sistolia. Havia também uma midríase fixa, quer dizer, a dilatação completa da pupila. E o que aconteceu, assim, que chama a atenção nesse caso, foi o tempo que seu Damião demorou para apresentar de novo qualquer sinal vital. É importante salientar que essa ausência de assistolia foi mantida durante um longo período, onde se manteve tanto a monitorização, quanto a ventilação mecânica, quanto as drogas vasoativas que eram utilizadas para manter a pressão de seu Damião. E no caso específico, essas assistências, essas medicações só foram suspensas após cerca de 15 minutos de assistolia mantida e confirmada por 2 monitores. Nesse caso, existe explicação para esse retorno da atividade espontânea? Sim. Seu Damião estava utilizando drogas vasoativas em grande quantidade para manter a pressão, então existia um excedente, um excesso de medicação que ainda permanecia na corrente sanguínea. Existia, apesar dele ter parado de respirar, ele estava sendo ventilado, sendo hiperventilado, com oxigênio a 100%, com ajuste do ventilador mecânico, assim, que permitiu um acúmulo de oxigênio no sangue. Apesar de ele ter parado, assim, de ter a assistência do ventilador, ele ainda tinha bastante oxigênio no seu sangue. É incomum esse retorno no período que foi constatado nesse caso, quase 1 hora após. Mas o que é importante nesse evento é que a família tem a certeza e a população tem a certeza que assim que foi constatado que havia qualquer sinal vital, houve a percepção de um movimento respiratório, um drive bem discreto, e de imediato todas as assistências foram retornadas, todas as medicações e todas as condutas para estabilizar seu Damião foram tomadas. E o fato é que, impressionantemente, hoje nós tivemos melhora de gasometria, nós tivemos
uma redução incrível das drogas vasoativas, menos assim, fração do que estava sendo utilizado antes desse evento, e nós temos parâmetros, hoje ele está sendo ventilado assim, com oxigênio, com a fração de oxigênio de 21%, que é a quantidade de oxigênio que tem no ar ambiente, sem nenhuma suplementação de oxigênio. O que tudo isso quer dizer? Que apesar de isso ser uma evolução inesperada, seu Damião apresenta critérios objetivos de melhora. E o que o hospital quer garantir à família é que tudo que devia ser feito foi feito e que tudo que seja necessário estiver ao alcance do hospital será feito. Que neste caso, eu sou o auditor do hospital, eu sou o responsável por garantir que as condutas, que os protocolos éticos, técnicos sejam seguidos no hospital. Existem problemas assim na história do hospital? Existem, mas nesse caso não há nenhuma falha passível de recriminação ou de correção. Então, de novo, fiquem tranquilos, a família fique tranquila, a população fique tranquila, que o hospital fará tudo o que tiver ao alcance para garantir que seu Damião tenha todas as chances de se recuperar e retornar. Isso quer dizer que isso vai acontecer? Não. Isso não é... Eu não sou capaz, e nenhum ser humano é capaz de dar esse tipo de garantia. Mas a garantia que se dá é que tudo que estiver ao alcance do hospital será feito. O quadro ainda é delicado, mas o fato é que seu Damião apresenta critérios objetivos de melhora. Então, eu espero que isso tenha esclarecido a população, tranquilizado a família. Nós já conversamos pessoalmente com a família, eu, Dr. Augusto, que é o coordenador da UTI, onde seu Damião está internado, e eu acredito que tudo já tenha sido esclarecido, inclusive dando acesso à família a toda a documentação, aos médicos que possam da família que possam querer acompanhar o caso, e assim procedendo, espero que não paire nenhuma dúvida sobre a conduta e o compromisso que o hospital tem de proceder da melhor forma para seu Damião e todo paciente que aqui chegue. Um grande abraço, uma boa tarde. Olha, a gente conseguiu aí pelo relato do médico entender mais ou menos o que estava acontecendo, ou seja, o seu Damião, ele já tinha uma grande quantidade ali de medicamento nas veias, então isso pode ter ajudado e além de tudo ele continuou com a ventilação mecânica, então não foi desligado todos os aparelhos e nem parou a medicação, então pela grande quantidade de drogas que haviam sido injetadas na corrente sanguínea, então isso pode ter sido também o motivo do coração voltar, então a bater e aparecer nos monitores ali, e ele ter tido esses sinais vitais de volta. Teve uma melhora, sim, nessa volta do seu Damião à vida. No entanto, o quadro é ainda delicado, é ainda grave. Os médicos agora passam aí por todo esse cuidado e atendimento para que ele retorne para a família o mais rápido possível. E essa é a expectativa de todos nós, né? Então a gente deseja aí que o seu Damião volte a viver e esteja o mais rápido possível com toda a família. Mas estamos chegando ao fim do programa de hoje, dessa sexta-feira. Foi uma semana abençoada junto a você de casa. E claro, eu quero te agradecer pela sua audiência diária, deixar um beijo carinhoso. Aproveitem bem o final de semana. Segunda a gente está de volta com PQP com Toné e também com Ela por Elas e claro, TV News com muitas notícias, muitas informações. Agora fiquem aí com a Alerta Cidade de Newton Santos, muitas informações do Sul, Extremo Sul e muitos estados aqui da Bahia. Por isso, um beijo especial, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau.